Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos recebe nessa casa. E assim vamos nos imaginando no salão da nossa casa, casa de Fabiano de Cristo, nos sentindo acolhidos, amparados, assistidos por esses espíritos trabalhadores da seara do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando o estudo que nós fazemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos fazer algumas reflexões do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E a gente começa sempre com a leitura evangélica, né? Do texto evangélico. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E todas essas passagens lidas estão aqui no Evangelho de Mateus. Então a gente percebe, né, por essa leitura do texto evangélico, que essa bem-aventurança que é reservada para os misericordiosos, ela vem trazer para a gente o ensinamento do perdão, que é ainda uma coisa muito difícil na nossa condição evolutiva. Nós ainda não sabemos perdoar. E nós não sabemos perdoar porque a gente não tem um autoconhecimento ainda suficiente, né? Porque a gente sempre acha que a gente é bom, que os outros é que são errados, que a gente é justo, que os outros é que são injustos com a gente, que nós é que estamos certos, que os outros estão errados, que nós somos bonzinhos e que todo mundo é que é ruim, né? Então a gente está sempre nessa posição de achar que a gente já está bem, que a gente é bom, que a gente não tem nada que melhorar. E que são as outras pessoas que nos ofendem e tudo mais, né? Então, quando a gente tem que ter esse olhar mesmo de começar a perceber que assim, nós guardamos mágoa, nós guardamos rancor, a gente alimenta dissensões, né, ideias que não são iguais a nossa, a gente já estudou em outros capítulos ali que assim, aqueles talvez inimigos ferrenhos de vida ou morte e tal, talvez a gente não tenha, né, assim, mas sempre a gente tem alguma animosidade, ideias contrárias, convivências difíceis, no maior ou no menor grau, né? E enquanto a gente não aprender a perdoar de verdade, né, a nossa condição vai prolongar nessa situação ainda de imperfeição, né? E agora a gente vai aqui fazer uma leitura aqui a respeito da elucidação que a doutrina nos traz, para a gente entender o que é o perdão, porque uma coisa é falar assim, eu perdoo, eu desculpo, mas não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida.
perdão que Jesus ensina não é esse, né? A gente pode até pensar que talvez no primeiro momento, assim, numa escala muito primitiva, de evolução ou de vontade mesmo de querer se fazer reforma íntima, pode até ser, sei lá, aceitável. A pessoa, né, já fala de boca que perdoa. Mas vamos ver, será que nós, que estamos dentro de uma doutrina altamente esclarecedora, que já repete isso pra gente, está escrito aqui, que esclarece o tempo todo, né? Será que nós não temos já a consciência de que não é assim o perdão? E que, portanto, a gente tem que fazer um esforço para que esse perdão seja um algo a mais? Ou seja, mesmo que a gente não consiga diluir 100% aquela animosidade, a gente tem que estar predisposto, de verdade, a estender a mão para aquela pessoa que nos ofendeu, se algum dia ela precisar, por exemplo. Então já é um passo a mais. Então o espírita, né, o que se diz espírita, o verdadeiro cristão, nesse nível evolutivo que a gente está aqui, né, no mundo de provas e expiações, ou seja, imperfeitos que ainda somos, é possível que a gente tenha esses desafios a gente vai aumentando aí o nível do nosso desafio, né? Para a gente ir ampliando essa condição de perdoar. A gente tem que fazer esses esforços de que o nosso perdão seja cada vez mais efetivo, até a gente chegar numa condição de perdão pleno desses espíritos que a gente está cheio na literatura, nos livros maravilhosos que a gente lê aí, de espíritos que têm uma condição tal de perdão, que na verdade não é nem de perdão, eles nem se ofendem mais. Um dia a gente vai alcançar isso, né? Então Jesus, na verdade, quando fala que nos perdoou, na verdade ele tinha que nos ensinar pela nossa imperfeição, ele é nosso mestre, então ele tem que ensinar. Mas dizer que Jesus nos perdoou, ele nem se ofendeu conosco. As grandes almas, elas nem se ofendem, porque elas sabem que aquilo é natural da inferioridade, né? Então, qual é a nossa obrigação enquanto cristão, enquanto espírita? É buscar combater a nossa inferioridade. A gente tem a obrigação moral de ter que estar fazendo isso. Lutar para sair desse nível tão baixo aí de inferioridade, né? Então, dito isso, vamos aqui fazer uma leitura. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos nem pacíficos, que foi o capítulo anterior. A gente vai vendo que é tudo uma consequência, todos os ensinamentos do Cristo estão interligados, né? E é tudo numa escala crescente, evolutiva. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento e perdão das ofensas. Não há perdão sem esquecimento das ofensas. Se a gente fala eu perdoo, mas fica remoendo aquela coisa que a pessoa fez e que nos magoou e que nos feriu, isso não é perdão verdadeiro, né? O perdão verdadeiro é aquele assim, a pessoa nem precisa falar eu perdoo, ela simplesmente se esforça por esquecer aquele fato triste, aquele fato doloroso. É isso que é o perdão de verdade, né? O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então, aquela pessoa que não sabe perdoar, que guarda mágoa e rancor, ela nunca está em paz. Ela está sempre perturbada, porque ela não se permite relaxar, ela não se permite pensar em coisas mais agradáveis. Ela quer ficar remoendo aquilo que a ofendeu. Ela quer ficar destilando aquilo, né? Então ela nunca está em paz. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz
que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, veja, né? Se nós pisamos na bola o tempo todo, porque nós somos imperfeitos. Então, a gente também magoa as pessoas, intencionalmente ou não, né? Mas a gente também magoa, a gente também dá mancada com os outros, a gente também fere a suscetibilidade alheia. Só que a gente não percebe, mas deveria, né? Mas muitas vezes a gente percebe. E vamos supor, quando a gente percebe, a gente fala, ai meu Deus, me perdoa que eu fiz tal coisa, me perdoa que... Então, com qual autoridade eu posso pedir para que Deus me perdoe porque eu fiz tal coisa, se eu não consigo perdoar quem também fez, às vezes, coisa muito menos, né, grave para mim? Então, a gente tem que estar realmente exercitando esse perdão sempre. 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre, sempre e sempre. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. Isso é tão importante, né? Às vezes a pessoa pisou mesmo legal na bola com a gente, fez alguma coisa, né? Mas se eu estou predisposto ao perdão, eu tenho que saber como lidar com essa pessoa, e se eu estou disposta a perdoar, eu tenho que saber lidar com essa suscetibilidade. Eu não posso ficar aproveitando ali uma oportunidade para soltar uma piadinha, para dar uma indiretinha, que eu sei que vai atingir ali, para jogar na cara, olha, né? Isso não é perdão, né? Não é perdão. Então, essa maneira não é uma maneira certa de perdoar. Agora vamos ver a outra. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer aos outros, veja de quanto sou generoso. Ou seja, esse é o perdão de quem? Do vaidoso, né? Do orgulhoso, daquele que acha que ele é o bom e o outro é ruim e quer se mostrar. Isso também não é verdadeiro perdão, né? Então, a primeira maneira aqui, né, de cuidar para não ferir a suscetibilidade do outro, porque se ferir, como eu falei, também está errado. Então, o verdadeiro perdão é aquele que, mesmo você sabendo qual é o ponto fraco, né, a suscetibilidade do teu adversário, você cuida para não expor. Isso é caridade, verdadeira caridade. Isso é o verdadeiro perdão. Nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E para complementar essa leitura do Evangelho, eu trouxe aqui do livro Fonte Viva, né, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, uma lição aqui, ó, 135, desculpa sempre, que vai repetir, né, ela começa repetindo aqui o texto evangélico de Mateus que a gente já leu sobre o perdão, e aí Emmanuel dá essa lição para a gente. Olha, por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Então, veja, não ficar remoendo, não ficar criticando, né? Então, a pessoa que já age assim já é um espírito que já está predisposto a perdoar naturalmente, né? Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Isso tem muito a ver com aquelas pessoas que são mais otimistas, né? Então, a pessoa que é mais otimista, até mesmo diante de uma tragédia, de uma situação ruim, ela procura e ela vai encontrar algo de positivo ali, né? Para soerguer os ânimos. É pegar o limão e fazer a limonada, né? Pegar a parte, tentar extrair
o menos mal ali de uma situação difícil, né? Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir aprimorando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Isso é importantíssimo. Cada um está no seu grau evolutivo e cada ser humano é único. Deus, quando nos criou, não fez uma linha de produção, uma forma, jogou uma massa lá e todo mundo sai igual, um monte de robozinho. Não é assim. Cada um tem as suas experiências, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus sentimentos próprios, a sua natureza. Eu não tenho como, às vezes uma coisa que pega bastante para mim, para o outro não pega tanto, porque nós somos diferentes. Então não adianta a gente ficar julgando ou tentando pensar muito no que o outro está pensando ou sentindo, porque nós não somos ele. Assim como os outros também não sabem como funcionam os nossos sentimentos. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Então, sempre, a água que Chico Xavier fala, água benta, antes de tomar uma atitude, antes de ficar nervoso, vamos ali pôr uma aguinha benta, vamos esperar, não vamos responder, vamos tomar uma água e não engolir, ficar com ela ali. Esperar os ânimos acalmarem. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Então, assim como a gente está observando os outros também estão nos observando. Se há quem te ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos derrube, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e ativando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Que maravilha, que consolador é ouvir, é ler isso daqui. Perdoar o outro é ganhar de Deus, é receber de Deus, vamos dizer assim, créditos, para a nossa própria libertação, porque nós temos um passado terrível, nós precisamos de perdão. E a gente perdoando é assim que nós vamos conquistar o perdão, Então que nós sejamos assim abençoados sempre, que possamos estar sempre predispostos ao perdão, Começando por não ficar remoendo, as memórias, o pensamento daquilo que nos ofendeu, o que a gente não gostou. Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos uma excelente semana. Vamos ficar agora com a segunda parte com o Livro dos Espíritos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje com o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item 1, Prelúdio do Retorno. Então estaremos vendo aqui sobre as encarnações. Todos reencarnamos, mas quem decide isso, quando? É possível escolher o corpo que teremos na encarnação? E outras questões relacionadas ao preparo das encarnações. Questão 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Resposta. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima.
sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Os espíritos sabem que devem reencarnar uma hora ou outra, pois reencarnar é a única maneira de evoluir. E assim como nós sabemos que uma hora ou outra iremos desencarnar, eles, no plano espiritual, sabem que uma hora ou outra vão encarnar. Questão 330. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Resposta: seguramente assim é. Vemos claramente que a reencarnação é uma necessidade para a nossa evolução. Os espíritos puros já não precisam reencarnar, mas é através das encarnações que atingiram esta condição. O mesmo acontece conosco. Nós, na encarnação em que estamos, não nos lembramos das nossas outras existências e, apesar de em alguns momentos acharmos que deveríamos nos lembrar, ao pensar que um irmão consanguíneo foi meu inimigo ou o inverso, eu fui inimiga dele, já não teríamos facilidade para reatar a amizade com esse irmão. Um outro fator positivo no esquecimento é ficarmos com os pensamentos mais livres para trabalharmos pelo nosso progresso espiritual. Encarnados não nos lembramos, mas desencarnados sabemos o que fizemos. Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta: há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Os espíritos estão em diferentes condições espirituais e evolutivas. Há aqueles que estão no umbral, há outros que estão passando por tratamentos em colônias espirituais e outros, bem mais conscientes, trabalham nessas colônias. Há aqueles que nem tomam ciência de que estão desencarnados e nem sabem que a vida continua após a morte. Dentre os conscientes, há aqueles que ficam adiando o momento do reencarne, mas chega um dia que não tem como adiar mais. E assim, existe também aqueles que precisam reencarnar e o desejam, mas não sabem quando será possível. Isto não deixa de ser uma prova para ele. Questão 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Resposta: pode abreviá-lo, solicitando por suas preces, e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova, porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Sabemos que a encarnação é uma necessidade. Não é possível ficar estacionário indefinidamente. Feliz aquele que não quer perder tempo. Aquele que deixa o tempo correr será impelido a uma encarnação uma hora ou outra e um dia perceberá que perdeu muito tempo. Questão 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Resposta: não. Indefinidamente, cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Deus criou as leis que regem a matéria e as leis morais. Dentre essas leis há a lei do progresso. Tudo evolui, nada e ninguém fica estacionário. Os planetas evoluem, as plantas e os animais evoluem, portanto, os seres humanos também evoluem. Podem estacionar, mas um dia retomam o seu progresso espiritual. Questão 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Resposta: o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê,
sabe e vê com antecedência tal alma se unirá a tal corpo. Então, há um período de preparação para a encarnação. Dependendo da prova, o espírito precisa encarnar nesta ou naquela família. E enquanto aqueles que serão seus pais não estiverem encarnados, será preciso aguardar. Há uma preparação no plano espiritual. Os pais e aquele que será o filho ou a filha se reúnem no plano espiritual para se prepararem para a reencarnação, pois há entre eles aquele que tem dificuldades de relacionamento com um ou alguns daqueles que serão parte da mesma família. Eles vêm na mesma família para se perdoarem um ao outro e a desenvolverem um amor entre eles. Sem o perdão a todos, não conseguiremos a felicidade eterna. Questão 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Resposta. Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. O espírito pode pedir certas provas e também pode pedir o corpo que deseja. Os espíritos, preocupados com sua evolução espiritual, pedem um corpo conforme a prova que precisam passar ou que o auxiliarão a vencer alguma dificuldade moral. No livro Missionários da Luz, uma senhora vai reencarnar para auxiliar 4 espíritos que foram seus filhos em outra encarnação. Ela era um espírito já bem consciente da responsabilidade da vida e uma nobre trabalhadora do nosso lar. Ela foi orientada a não vir com a beleza física, porque isso poderia prejudicar a vencer a prova que seria difícil. Diante disso, ela pediu para vir com o bócio decorrente de problemas na tireoide e paratireoide. Também tem o caso que é contado por Francisco Cândido Xavier de uma criança que nasceu sem os braços e ainda era surdo e mudo. Os médicos diagnosticaram que ele precisaria amputar as pernas. A mãe foi conversar com o Chico Xavier para saber o que fazer. Ele disse, orientado por um espírito, que ela deveria seguir as orientações do médico. O filho dela já havia se suicidado por 10 encarnações e as dificuldades físicas dele era para que evitasse o suicídio. Porém, estando com 5 anos na ocasião, ele já estava pensando em se atirar num rio. E a espiritualidade decidiu então que ele deveria ter as pernas amputadas para que não viesse cometer o mesmo erro. Com isso, ele poderia estar encarnado por um tempo a mais e chegaria a desistir de se suicidar. Questão 335A. Pode o espírito no último momento recusar o corpo escolhido? Resposta. Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Pode não ser fácil um espírito desistir da prova, mas existem casos daqueles que desistem, mesmo já estando no ventre materno, ocorrendo então um aborto natural. Mas nem todo o aborto natural é decorrente de um espírito que desistiu da encarnação. Pode ser um problema de má formação no desenvolvimento do embrião. O espírito vai sofrer mais porque ele teve um tempo para se preparar para reencarnar e passou o início mais difícil de se tornar um embrião, né? O corpo dele se tornar um embrião em desenvolvimento, e em meio a isso ele desistir, né? Ele vai passar por todo o processo, né, o contrário, para ficar no plano espiritual e certamente aguardar uma nova oportunidade de encarnação. Como ele jogou uma possibilidade fora, ele poderá, talvez, né, levar mais tempo para reencarnar, aumentando o tempo da prova dele. Né? Questão 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Resposta. Deus proveria isso.
A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Então, o espírito é designado para nascer numa família numa determinada época. A encarnação é planejada bem antes da fecundação. Só depois que o casal se reúne no plano espiritual com aquele que será o filho, é que se preparará um corpo para ele. Portanto, um corpo é gerado quando há um espírito designado para ele. Questão 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Resposta: pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, no seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Um espírito pode protelar o seu reencarne. Chega o momento em que Deus determina a sua encarnação. Há espíritos que não têm consciência clara que desencarnaram. Neste caso, é preparada a reencarnação para ele sem ele tomar consciência disso. Também, quando um espírito não quer passar por uma determinada prova, por exemplo, com uma deficiência física, Deus pode impor, se ele precisar passar por esta prova. Questão 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Resposta: muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como já se disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. É verdade que há muitos espíritos querendo reencarnar e precisam de uma família para nascer. Porém, eles não podem estar escolhendo em qual família nascer e quando quer nascer, e mesmo ainda ficar disputando um corpo em formação. Como já vimos em uma das questões anteriores, um espírito é designado para nascer em uma determinada família. Depois é que é gerado um corpo para ele naquela família. Portanto, um embrião em desenvolvimento já tem um espírito designado a ele. Questão 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. O preparo da encarnação é planejado em seus detalhes de modo geral. A família é planejada antes, como já vimos. A reencarnação é também planejada desde momentos antes da concepção. Há um momento especial em que os espíritos ligam-se ao cordão fluídico do perispírito, ao embrião, em início do seu desenvolvimento. Há uma equipe de espíritos que trabalham para o planejamento da encarnação e no desenvolvimento dele, desde o início da fecundação até o nascimento do bebê, e avança até para os 7 anos de idade. Como vemos, há todo um trabalho com muita dedicação e amor para que alguém reencarne. Só por isso vemos a importância da reencarnação para cada um de nós. E o quanto estamos perdendo e sendo ingratos ao desperdiçarmos nossa encarnação, deixando de cuidar do progresso intelectual e moral. Mas também é certo que Deus compreende e nos dá todas as chances que precisamos. Feliz é aquele que não perde tempo, evolui mais rápido e encontra a paz e a felicidade interior que não faz temer a morte e nem os sacrifícios em nome do amor ao bem. Sendo assim, e finalizando os nossos estudos de hoje, vibremos amorosamente pedindo a Deus, a todas as crianças que estão reencarnando neste planeta e a todos aqueles que estão desencarnando no período desta semana, que Deus abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós tivemos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos e boa noite.